boa noite. Iniciando aqui a live Princípios da Palhaçaria na Vida. E estou aqui hoje com uma convidada muito especial, que é a Delvani Neia, que veio aqui para conversar sobre esse assunto, né, com a gente. Estou daqui a pouquinho aqui trazendo ela. Um pouco sobre esse assunto da palhaçaria na vida, né? Como que isso funciona aqui, né? Mas tem acontecido isso às vezes no Instagram, da gente não conseguir ver, né? Às vezes a outra pessoa. Pergunto para as pessoas se elas estão nos vendo. Vocês estão vendo as duas? A Débora travou. Travou aí, Débora? Vocês estão vendo a gente? Você tá me vendo normal, Dê? Estou. Vendo e te ouvindo. O que será? Será que fui eu que fiz alguma coisa? Aconteceu numa live que eu participei isso, de não ver outra pessoa. Acho que a gente vamos tentar mais uma vez. A minha câmera está aberta aqui. A minha câmera está aberta, como, né? Ela está permitindo, assim. Ficou normal, Débora? Tá. Tudo normal. Tá bom. Ela falou que agora ficou normal. Só vou te ouvir, então. Depois eu te vejo depois na gravada, então. Então tá. Bem, então, gente, assim, estou muito feliz, assim, da presença da Delvani aqui, né, com a gente hoje, né, para poder conversar um pouco sobre esse tema da palhaçaria na vida. E a Delvani, ela é uma pessoa muito especial para mim, né, foi minha primeira professora de teatro. A Delvani nem sempre gosta que eu falo disso. Eu não consigo ver suas expressões agora, tá, Dê? Quando você quiser fazer alguma expressão, você pode falar. Não, eu gosto, sim. É que eu sempre tiro uma piada, mas sempre eu falo. Não, eu tinha 12 anos, eu me brinco, né? Tiro uma piada. Eu gosto sim, Renata. Pode falar. Acho uma graça você falar isso. Pode falar. Eu estudei com a Delvani na escola, né, e lá eu decidi ser atriz também nessa época, né, a gente fez a estátua e o escultor, eu lembro até hoje, guardei, tenho até hoje o roteirinho da estátua e o escultor, e foi muito, muito marcante para mim, né, e depois eu acabei fazendo artes cênicas, a gente se distanciou, né, porque da vida, assim, a gente não se encontrou mais, e depois, muitos anos depois, eu comecei a fazer palhaçaria. E aí eu comecei a ouvir o nome da Dê, né, de novo, também, esse espetáculo dela, da Mala, que depois acho que ela vai contar um pouquinho também aqui, né. E aí eu voltei a fazer assessoria com ela, que ela dava para palhaças e palhaços, né, Dê, naquela época, acho que foi 2006, mais ou menos. E aí eu voltei a trabalhar um pouquinho com ela, depois também fui fazer outras coisas. Eu acho que, não sei se foi 2012, por aí, você lembra de quando eu voltei de novo? Aí depois, mais pra frente, eu voltei a fazer com ela mais sequencial, daí depois ela abriu um coletivo com mulheres palhaças, que pesquisava palhaçaria feminina. Você tá aí ainda? Tô te ouvindo. Gente, pra quem não sabe, eu não tô vendo a Delvani aqui na live, então eu vou ter que checar às vezes se ela tá me ouvindo. E aí, ela dirigiu um número meu nessa época, foi em 2014, e esse número, que é uma das coisas que eu queria trazer aqui nessa live, né, de como as histórias pessoais, às vezes, né, para muitos artistas, palhaços e outros artistas também, eles acabam virando material de arte, né? Então, para mim, foi isso que aconteceu com esse número que eu fiz com a Delvani. E tudo que eu faço na palhaçaria, praticamente, é isso, sabe? São coisas minhas que se transformam em cena depois, né? Mas tem um tratamento artístico, não é fazendo uma terapia em cena, né? Não é isso. Mas, de certa forma, é terapêutico, né, Dê? Porque
inicialmente, assim, em resumo, né, eu tinha vivido uma relação amorosa frustrada com uma pessoa em Londres e tal, e aí acabei trabalhando com faxina lá, né, e voltei, porque eu queria ficar mais tempo lá em Londres. Depois eu voltei e contei para Dê toda essa história, né, e a gente começou a trabalhar isso em cena. E aí o dia que eu contei que eu trabalhei com faxina, ela trouxe, né, a coisa da palhaça sendo faxineira. E a gente trabalhou essa história, e isso foi muito curador, né, na época, assim, e ficou muito engraçado. Depois, meses depois, eu tava rindo da história e se transformou num número que ficou engraçado, né, assim. Sim. E é interessante que depois, esse tema da faxineira, ele voltou de um outro momento, mais para frente, anos depois, quando eu fui fazer aquela oficina lá com a Gadi Ruther, né, estava grávida já, que eu resolvi trazer de novo isso, e lá foi uma recriação de novo dessa, já minha palhaça assumindo a faxineira, com o tema ainda do amor, mas num outro lugar fantástico, assim, que a faxineira, ela tá numa boutique, se apaixona por um manequim, na hora que ela fica doidona lá com uma cândida que ela bebe, né? E aí a Devane dirigiu também esse número que a gente estreou na pandemia, né, de 2021. Foi. Uhum. Em direção online, né, foi uma experiência online. Direção online. A gente nem se viu ela dirigindo, assim, na hora da gravação lá, a gente no computador, ela, não, mas grava de novo, não sei o quê, né? Enfim, aquelas coisas da pandemia. Enfim, e aí... daí eu queria também, né, que a Dê contasse um pouco pra gente aqui, como que é isso pra ela, assim, né, como é essa palhaçaria na vida dela, né, daí se você quiser falar um pouquinho do seu espetáculo também, Dê, dos seus espetáculos, deixar ser livre, assim, pra poder falar um pouquinho. Tá bom. Bom, primeiro, boa noite, Renata, muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos e todas que estão aí nos assistindo. Sempre é um prazer, né, falar dessa ferramenta tão poderosa que é a palhaçaria. E nós tivemos essa oportunidade de ficar muito tempo trabalhando em sala, né, eu e você, com grupos, né, de outras mulheres, grupos mistos e de outras mulheres. É muito bacana, porque uma vai alimentando o trabalho da outra, né? Esse tipo de interação é sempre uma troca. Claro, a gente nunca está pronta, né? Eu vejo assim como na vida, né? A gente vai se lapidando, evoluindo, na palhaçaria também, né? A gente vai amadurecendo, vai absorvendo a técnica, com mais qualidade, com mais precisão, mais... nossa, me fugiu a palavra orgânica, que é uma palavra que a gente usa muito, né? Uma organicidade maior, né? Isso dá, assim, uma alegria, um contentamento, né? Porque isso nos faz ir mais longe com a palhaçaria, né? Então, como a Renata falou, nós nos encontramos em alguns momentos da vida, ela ainda criança, eu recém-chegada em Campinas, né, porque eu sou aqui de Jacarezinho, Paraná, agora eu retornei a Jacarezinho, estou morando aqui. Eu cheguei lá, eu tinha lá meus 28 anos, e fui dar aula numa escola, qual tinha teatro, e foi assim, né, como ela relatou, que a gente teve o primeiro contato. Depois ela já tinha feito artes cênicas e tal, nos reencontramos, e assim, a palhaçaria, né, ela nos, como eu falei, é uma ferramenta de autoconhecimento muito, muito, muito poderoso, né, porque o teatro eu vejo assim também, mas a palhaçaria, como ela é uma figura que a gente constrói, né, não é uma personagem, mas são facetas suas, são faces suas, né, que a gente vai mostrando ao mundo, sem filtro, descortinando essas possíveis qualidades de energia e do nosso
do nosso comportamento, não comportamento, da nossa personalidade, né? Então, ela vai se revelando à medida que nós vamos conhecendo e trazendo, claro, de uma forma teatralizada, né? Para que ela se torne universal, né? Quando você coloca que você trouxe e traz, né, elementos da sua vida pessoal, né, do seu cotidiano, das suas experiências, né, isso acontece muito na palhaçaria feminina, muito mais do que os homens, quando estão construindo os seus números, os seus espetáculos, né, nós mulheres trazemos com mais facilidade e com mais frequência, né, como você relatou, esse número que nós construímos, esses dois, e também comigo aconteceu e acontece até hoje, né? Então, meu primeiro solo foi a Mala, né? A, tracinho Má, tracinho Lá, com a direção da Naomi Silma, foi em 97, né? Eu me iniciei na palhaçaria em 1989, e aí fiz o primeiro espetáculo com um grupo de palhaços, que a gente tinha assessoria com o Ricardo Pussetti do Lume, e depois, nesse trânsito, nesse convívio, nessas aulas, a gente montou Michel de Marchar Menor, mas eu já comecei a vislumbrar a possibilidade de ir mais longe, né? Não se falava em palhaçaria feminina naquela época, não se falava nada disso, mas eu senti necessidade, com uma coisa muito intuitiva, alguém de Salvador aí, muito intuitiva, trazer os elementos do universo feminino. Né? Eu falava até isso na época, né? Elementos do universo feminino. Né? Quer dizer, o meu universo pessoal, para trazer ali elementos, objetos, para eu me relacionar com aquilo. Porque eu achava que as coisas que vinham, né, como modelo, né, masculino, eu não me adaptava àquilo, né? Cair no chão, tropeçar, eu não via graça naquilo e também não sabia desempenhar. Né? Não que isso seja uma possibilidade. Tem muitas mulheres que conseguem fazer isso. Eu não conseguia, eu me frustrava. Até que um dia eu rompi isso e quis fazer diferente, né? E na época o Ricardo Pussetti, que era o nosso orientador, ele me deu assim ele me observou, deu um aval, colocou aquilo como uma coisa positiva, e aquilo abriu assim uma janelinha, uma frestinha. Eu falei, quer dizer que eu posso ir por ali. E comecei a trazer o meu material, e até que virou esse espetáculo, onde eu viajei com ele durante 15 anos. Então, é importante... Poder, deixa eu só fazer um parênteses bem rapidinho, que eu acabei não falando isso no começo, né? Que eu gosto de falar mesmo que a Delvane é a pioneira mesmo nessa pesquisa da palhaçaria feminina, né? Então, para mim é uma honra muito grande também estar aqui com ela ter aceito esse convite, estar aqui conversando com a gente, porque hoje em dia já está difundido, né? A palhaçaria feminina está em todos os lugares, mas essa pesquisa mesmo que você começou lá, do impulso seu mesmo, está contando aqui pra gente, né? De poder perceber que não fazia sentido, né? A palhaçaria masculina para você, né? Aquelas gags masculinas, né? E você foi criando esse repertório, então aqui, pelo menos no Brasil, né? Você foi pioneira, assim, fora, acho que talvez... É uma das pioneiras, né? Tinha as Marias da Graça no Rio de Janeiro, né? Com o grupo As Marias da Graça, né? Que elas eram um grupo de 5 mulheres. E acho que nessa, eu acho que é mais ou menos isso. Elas lá, eu em Campinas, né? E buscando isso, sem modelos, né, Renata? A gente não tinha modelos, não tem essa facilidade que tem hoje, que você põe no Google, que você vai no YouTube e aquilo lá já aparece a palhaça ali, você já tem um vídeo dela, você já tem um livro em PDF, ou você pede... Não tinha essa facilidade, então era muito intuitivamente. E quando eu encontrei as Marias da Graça, a primeira vez que eu encontrei as Marias da Graça foi em 1996,
né? Eu fiz meu solo em 97, eu as encontrei no Anjos do Picadeiro, foi o primeiro festival que eu participei, era o primeiro festival de palhaços no Brasil, né? Era só palhaços, mas nós mulheres tínhamos ali um pequeno lugar, né? A gente ia também ali, né? Participando aqui e ali, ó a Marília ali, Marília Enes entrou e e aí, então, ali eu vi as Marias da Graça com um espetáculo que Tem Areia no Meu Maiô, e eu fiquei deslumbrada, fui falar com elas, fiquei encantada com o trabalho delas, assim, que era tudo aquilo que eu estava timidamente buscando e tentando dar os primeiros passos. Então, para mim, o encontro com elas foi um impulso muito forte, oi, querida, muito verdadeiro, assim, e daí no ano seguinte eu fiz meu solo, né, como eu falei, viajei quinzena, é muito importante você ter o material, mesmo que seja um número curto, de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e assim você vai construindo para você entender qual é o seu repertório, né, a Renata falando que surgiu dessa coisa, né, que ela trouxe, né, que nessa faxina que ela fez, que eu falei, vamos trazer isso, e ri disso, né, porque ela trouxe, assim, com muita dor naquele momento, muito drama naquele momento, chorava, né, Renata? Hoje a gente dá risada. Então, a palhaçaria, né, quando você falou que traz para a nossa vida, a gente ri das nossas, vamos dizer, dos nossos fracassos, das nossas frustrações, a gente ri, isso é muito leve, muito gostoso, a vida é essa, né? A gente às vezes leva muito a sério, né? E a gente pode olhar de um outro viés, né? De uma outra forma para dar risada daquilo. E isso vira uma cura. A gente se cura disso, porque quando você ri, né? Você cura. Então aconteceu isso com Renata, aconteceu comigo também, né? Então, vamos dizer, foi por aí. Aí você estava falando, quando eu te interrompi, né? Mas você estava falando da mala, né? Você começou a falar da mala, se quiser voltar, né? Que você queria falar alguma coisa disso. A mala, né? A mala foi um espetáculo, assim, divisor de águas na minha vida, né? A palhaçaria já foi, e a mala, ela veio para, assim, para aprofundar isso, né? E aí, sim, é considerado o primeiro solo de palhaça mulher, né? No Brasil, é esse solo, a mala. Isso sim, as historiadoras lá, as mulheres que pesquisam, né, na academia, elas chegaram a essa conclusão, né, na pesquisa delas, que sim, a mala, o primeiro solo, não o primeiro espetáculo, né, que as Marias da Graça já tinham feito com 5 mulheres. O solo, a mala é o primeiro. Então, ele é muito delicado, né, ele traz a comédia, né, o riso, né, e traz também um pouquinho de drama, o trágico cômico aí, né, que fala das minhas dores também. Então eu falo de amor, falo de solidão, né, dessa resiliência, né, que nós mulheres temos, que a vida pede isso, né, Renata, não é? A vida pede, você tem que abandonar as coisas, né, deixadas para trás e seguir em frente, né, e o palhaço é muito isso, né, o palhaço é muito isso, né, a gente, oi, Roy, prazer, é muito isso o palhaço, a palhaçaria, eles nos ensina isso, deixa para trás, siga em frente, né, que nem o Chaplin, né, mostra isso o tempo todo, né, na obra dele, as coisas que passou, né, deixa lá, vamos seguir em frente, vamos trazer leveza para a vida, né, porque a leveza nos possibilita dar continuidade, né, na nossa trajetória, na nossa existência, né, e na palhaçaria é assim também. E acaba sendo, de certa forma, uma ferramenta para a gente encontrar essa leveza, né, acho que eu percebo, assim, que para mim tem muito esse sentido a palhaçaria, né, de, assim, pelo menos muita gente eu vejo também com esse sentido, né, de que se encontra na palhaçaria um lado da espontaneidade, poder ser quem você é, né, num estado mais sincero, né, e poder expressar coisas que às vezes não consegue de outra forma, né, e ressignificar coisas da vida, né. Sim, a palhaçaria, ela nos ensina isso, justamente se dar, ressignificar, né, trazer esses elementos importantes
da vida, porque se a gente leva muito a sério, a gente para, a gente estagna, né? Ah, aquilo lá virou uma coisa, você fica só falando daquele assunto, né? Que aquilo, ai, como, ai, né? Se vitimiza, né? E a palhaçaria, ela nos ensina a encarar o fracasso, né? Como algo que faz parte da vida. Se você fracassa naquilo que você se colocou a fazer, ou digamos assim, que você não foi tão brilhante, ou não acertou tanto, né? A palhaçaria ensina que não, a gente erra, a gente não é perfeito, né? A imperfeição faz parte da vida, faz parte do ser humano, nós somos imperfeitos, a gente está em construção o tempo todo, né? Ainda bem, né? Ainda bem que a gente está em construção, né? De se lapidar, de escolher fazer diferente, né? E na palhaçaria isso é o tempo todo presente, né? Ali, o tempo todo. E também de se abrir. Transformando esses problemas, né? E transformando esses problemas, esses defeitos, assim, digamos, que acontecem, né? Que a gente se vê com todos os nossos fracassos, né? Que eu estava dizendo, transformar isso em outra coisa, né? Assim, tipo, defeito em efeito especial, né? Que é um dos princípios aí que eu falei um pouquinho na videoaula, né? Você falava disso, desse jeito? Eu não lembro, não sei se era a Silvia que falava de defeito Não, e eu efeito nunca, especial. Acho não, que eu é talvez seja nunca, a Silvia. eu nunca usei dessa forma, né? Uhum. Mas eu sempre tentei, né, mostrar ou tirar ou fazer descortinados nas pessoas que eu trabalhei, o seu melhor, né? O seu melhor. Né, de mulheres chegarem assim, muito tristonhas, muito fragilizadas, e eu sempre, 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 na minha vida inteira, assim, tentei mostrar o melhor delas, né, então eu tenho, assim, lembranças de coisas magníficas, né, assim, eu lembro em Curitiba, que eu dei uma oficina lá, então tinha lá uma aluna muito triste, uma mulher bonita demais, linda, inteligente, e ela muito, muito, assim, muito, muito tristonha, e fiz uma iniciação lá, né, então eu fazia em 40 horas, né, então eram, né, 8 dias ali, de 4 horas, 8 dias, 10 dias, né, de 4 horas por dia, e aí eu lembro que eu dei o nome da palhaça dela de Linda, né? Linda. E eu lembro que no final da oficina, ela chegou assim, me deu uma coisa, assim, eu fui ver um anel. Eu uso ele assim, direto. Um anel que ele faz isso, ó, um anel. E eu olhei para aquele anel, ela falou, esse anel aqui era da minha avó, então eu queria que ficasse com você. Eu falei, não, não, eu não quero esse anel. Era da sua avó, você tem que ficar com ele. Ela falou, não, eu faço questão que você fique com ele. Nossa. Você tem certeza? Ela falou, eu guardei esse anel por anos. Guardei esse anel. Ficou guardadinho. E não, assim, nunca imaginei que esse anel fosse uma joia. Para mim era uma bijuteria. Quando eu vim para cá, para Jacarezinho, eu comecei a usar esse anel. Comecei a usar esse anel. E um dia eu estava numa joalheria de uma amiga aqui, eu tirei o anel, falei assim, Adriana, vê esse anel para mim. Eu ganhei de uma aluna olhada. Ela falou, nossa, que peça linda. Ela gira assim, ela... Eu falei, é. Ela falou, isso aqui é ouro e diamantes. Eu fiz Nossa. assim, o que essa menina? Ela me deu uma joia. Então, depois eu a encontrei, né, em Campinas, quis devolver o anel, falei de novo, falei, não, isso aqui, não, Deva, é para você. Então, para mim o que vale a pena é isso. Então ela sentiu, né, isso foi uma forma de gratidão do que eu fiz por ela. Essa menina começou a fazer teatro, ela saiu de Curitiba, foi morar
né, em Campinas, lá em Barão Geraldo. Hoje ela se casou agora, tem uma filhinha, está morando em São Paulo. Quer dizer, então, Roy, são essas coisas, né? Essas coisas que eu penso assim, nossa, então valeu a pena tudo isso, né? De você. Então, eu acho que a formação, a figura da pessoa que está ali do outro lado, né? Na formação é de muita responsabilidade, é de muita... a pessoa tem que ter muita lucidez, né? Eu sempre pensava, ai, que medo de falar uma coisa que possa afetar a pessoa de uma forma negativa, ai, que medo de errar o ponto, o limite, né? Essa via, né, de troca. E então são coisas que, né, com você, né, Renata, a gente trilhou lá atrás, né, essa relação, depois viemos trilhar, depois agora você madura, a gente continua trilhando isso juntos, então isso é maravilhoso, é para uma vida inteira, né, assim como a palhaçaria, para uma vida inteira. E tendo, assim, mestras, né, como você, e mestres também, né, com tanta lucidez, né, com tanto cuidado, assim, isso foi muito importante na minha trajetória, né, para conseguir desenvolver esse trabalho também que eu faço hoje, né, com o Florescer do Cloud, desse workshop para todos, né, porque eu trabalho não só com artistas, né, tem até poucos artistas que vêm fazer, não é tanto uma formação para a cena, né, mas é nesse entendimento de como a palhaçaria ela pode ser importante para a pessoa mesmo, sabe? Porque apesar de eu ser atriz, palhaça, artista, para mim a palhaçaria ela está nesse lugar, sabe? Uma transformação pessoal, algo que realmente para mim me traz mais sentido até para minha vida, sabe? E isso vai e volta, né, Dê? Acho que para você também, né, a gente falou um pouquinho, né, um pouco antes de preparar, né, pensando aqui sobre as coisas da live, nisso que às vezes tem alguns momentos que a gente se distancia da palhaça, entra até em crise, né, com a palhaçaria, assim, né, e, nossa, será que é isso? Vira e mexe essa crise e me aparece de novo, gente, mas, né, é também tão difícil, né, assim, às vezes a gente conquistar um lugar das pessoas entenderem para que serve esse trabalho, né? E aí tem hora que eu desisto, e, nossa, e aí de repente volta. Aí algo me traz de volta um convite, ou eu mesma, né, tenho um movimento e ou vou dar aula, né, ou vem uma criação também de novo, a palhaça chega assim, né, para trazer um novo sentido, né, para a vida, né. Isso aconteceu um pouquinho com você também, né, deu umas épocas aí, né, de crise. E vale lembrar que as crises são... E vale lembrar que as crises são bem-vindas, né, elas são bem-vindas. Claro que a gente sofre, nossa, quantas crises, eu que sou dramática, né, hoje eu estou um pouquinho melhor, né? Não estou mais tão dramática, mas eu que já fui tão dramática, né? Então sofria com as crises, meu Deus, sofria, aí não queria, eu não quero mais fazer, então eu não quero mais, eu não sei o quê, não sei o quê. Aquela... Tem melodrama, né? Eu sou super do melodrama, né? Amo melodrama. Mas elas são importantes, né? Porque a gente dá aquela parada, dá aquela refletida, se distancia daquilo, né? Se distancia da palhaça, deixa ela guardadinha lá, né? Vai fazer outras coisas, depois volta com outra qualidade, com outra vontade, com aquela saudade, né? E diferente, fazendo, né? Sempre volta diferente, né? Dela. Sempre volta diferente. Né, no sentido, assim, de encontrar outras coisas, né, outras facetas, né, da mesma figura, né, porque é uma figura que se constrói, que ela está ali, que é uma pessoa, não é uma personagem, digamos, né, você não vai inventar uma história para ela, você constrói essa história a partir de você, né, a partir da sua experiência, dos seus gostos pessoais, né, da sua lógica pessoal. Só que
de uma maneira sem filtro, pura liberdade, né? De puro poder, né? Seja no fracasso que ela está mostrando, no erro, mas é uma presença, né? Uma presença de 100% presente ali. Isso que é lindo na palhaçaria, né? Você está vivendo aquilo naquele momento com tudo que é oferecido e com todo o seu eu também, né? Mesmo que, por isso que eu sempre disse, né, Renata, acho que você lembra disso, comece com pequenas coisas, né, para poder fazer com qualidade, né, fazer com qualidade, que seja um número pequeno no início, para que aquilo vai te mostrando como se faz, né. Mas faça, tem um material, mas um material pequeno no início, né? Que a qualidade vai aumentando, você vai aumentando aquele material aos poucos, né? Você tendo material, você tem que ter ali a linguagem, né? Com precisão e a técnica. Não adianta pôr o nariz e estar ali diante do público e ficar fazendo caretas. Não é assim. Você tem que adquirir uma técnica, você tem que aprender essa técnica. Tá? Você fala, daí o palhaço popular não é palhaço? É também, é. Cada um pode encontrar seu jeito de fazer, mas ele tem que ter as qualidades, as coisas que a palhaçaria pede, né? Que é a presença, que é o olhar atento, a escuta, né? Um repertório de ações e reações, né? Porque o corpo tem que estar na presença também como expressão, né? E jogar, triangular, estar aberto para o jogo, estar atento ao jogo, seja com a plateia, seja com o seu parceiro de cena, seja com a relação com o objeto que está ali, né? Então é uma escola para o ator, né? A palhaçaria é uma escola. Se a pessoa não queira ser palhaço, a palhaçaria ajuda em muitos aspectos, na vida, como artista, como educadores, como advogados, enfim, porque nos pede a improvisar, né, lidar com o improviso, lidar com o inusitado, com a surpresa, o que você faz com aquilo, né, e também nos ajuda na vida, né, quando você tem alguma coisa inesperada, né, de não se desesperar, né, agir, né, e fazer o que tem que ser feito, respirar antes, lembra? Sempre falei muito, respirem, perceba, né, deixa aquilo entrar dentro de você, né, calma, e aí, escuta, né? E tudo isso que tá falando mesmo, todos esses princípios, assim mesmo, como isso, é como se, pensando para as pessoas, né, que não são artistas, mas mesmo para as que são, né, além de ter um fazer artístico, né, de estar ali em cena, trabalhando todos os aspectos, quando você é artista, é palhaço, né, quer ser palhaça, enfim, mas também é como se fosse, eu também vejo como uma espécie de treino para a própria vida, né, porque é como se tudo aquilo que a gente treina ali na sala de trabalho e na cena, para mim modifica totalmente meu olhar na vida, né? Eu fico muito mais atenta e lidando com o inusitado, aprendendo a improvisar, né, com as situações e estar no momento presente, né, conectado ao que está acontecendo. E muitas vezes também eu percebo assim que muita coisa que eu tenho que aprender mesmo com a palhaçaria, eu sou, por exemplo, uma pessoa super perfeccionista, odeio errar, quero sempre acertar, assim, fazer certo, fico lamentando, por que eu fiz assim de que jeito e tal. E aí, muitas vezes, eu me lembro, mas gente, você é palhaça, pelo amor de Deus, larga disso, né? É como se os princípios da palhaçaria me relembrasse, sabe, para me ajudar na minha evolução, na minha transformação, né, para viver melhor. Eu tenho muito essa percepção. Você tem isso também, essa percepção de fazer sentido uma transformação na própria vida mesmo?
Sim. Com as pessoas que trabalham também. Sim. Eu sou muito melhor depois da palhaçaria, né? A palhaçaria me ensinou muito, me ensina muito. Agora, você vê, agora eu tô com um espetáculo novo, né? Com uma outra palhaça, né? Uhum. Um espetáculo que eu quis fazer com a direção da Rena de Faria, daí eu convidei a Silvia Leblon, né? Que é uma palhaça super experiente, também formadora, para fazer o espetáculo comigo, né? A gente começou, assim, do nada, quer dizer, não tinha nada, não tinha texto, não tinha ideia. A gente começou a nos reunir online, né? Não foi era para ter sido antes da pandemia, mas daí foi um edital do governo do estado do Paraná, o Profis, que eu e mais um produtor daqui, né, que a gente se uniu para fazer, aprovamos, e daí fizemos tudo aqui em Jacarezinho, né? Aqui tem um teatro maravilhoso chamado CAT, Conjunto de Amadores de Teatro, onde eu comecei, né, aos 10 anos de idade. Hoje eu faço parte da diretoria e a gente cuida desse espaço, é um espaço privado, um espaço maravilhoso, e a gente, uma luta também, né? Porque para manter um espaço desse, pouca verba não é fácil, mas ele é, assim, uma coisa muito de paixão nossa mesmo, amor por esse espaço. E aí fizemos, né, e agora, né, está em cena com uma outra palhaça, né, para quem fez muita coisa sozinha, né, um solo durante 15 anos, depois números que eu fiz sozinha, agora fazer com uma outra palhaça, né, então tá me dando um outro olhar, né, a escuta, de estar atenta, né, a outra que está ali comigo. Ela às vezes reclama, né, porque ela fala, ai, tem duas brancas aqui, eu tô no meio de duas brancas, porque a Rena é branca e eu sou branca. Para quem não sabe, né, são características, né, de personalidade, né, que tem o branco e o Augusto na palhaçaria tradicional, né. O branco é aquele autoritário, né, que representa a autoridade, né, o que acha que faz certo, o que, né, que é todo verbal, né. E o Augusto é o paspalho por si só, né? E receber esses nomes, porque um palhaço com a característica, né, dessa que representava autoridade, que é o escada, vamos dizer assim, né? Escada, que prepara a escada para o outro cair, ele usava uma maquiagem branca, então ficou sendo como a característica dessa personalidade o branco. E o Augusto era um palhaço paspalho que existiu, né, na antiguidade, chamado Augusto, que era muito paspalho, e aí ficou como dá nome dessa caracterização, né? Então, Augusto. E a Silvia, né, ali em cena, ela é mais Augusta. Na vida, vamos dizer que ela é mais branca também, mas ali E ela fala, ai, vocês duas brancas me deixam loucas. Me deixam loucas. Calma, vocês são muito rápidas. Calma, espera, não tô entendendo. E dá risada. Achei um caldo muito bom entre os três, né? Nossa, ficou lindo o espetáculo. Chama Mortes Ardentes, Paixões Enterradas, né? Nossa, sim, você viu, né, Renata? Nossa, você viu lá em São Paulo, em dezembro, né? Fiquei muito feliz que você estava lá. E foi muito bom te encontrar. E para mim foi muito emocionante também ver vocês duas, né, em cena e juntas, porque, né, vocês foram muito importantes na minha trajetória, né? A gente trabalhou muito, né? Muito tempo, né? Desde, como eu já falei, né? Comecei a fazer teatro com você. E a Silvia, estudei um ano com ela, palhaçaria na USP, né? Na nossa formatura. E ali a gente fazia aula todo dia durante 6 meses, né? Foi muito intenso. Então, para mim, foi um mergulho, assim, muito grande. E aí, tá vendo vocês duas, né? Duas mestras minhas em cena, nossa, foi um deleite. E vocês estavam muito bem, né? Muito maduras, né? Assim, amadurecida, né? Já eram, né? Mas, assim, ali tá assim, um ápice, eu acho, sabe? Eu sinto, assim, do desenvolvimento artístico de vocês. Claro, pode chegar muito mais ainda, né? Mas eu sinto que tá muito legal nesse espetáculo.
Vocês vão voltar, né? Vão apresentar mais ele? Vamos. Obrigada, Renata. E, assim, realmente, a gente, como eu falei, que foi do nada, né? Foi em reuniões, e daí, o que a gente vai falar sobre o quê, né? Tem essa maravilha, né? Que é o teatro, né? Que a palhaçaria também, que a gente começa com uma ideia, essa ideia vai criando força, né? Vai se transformando, e a dramaturgia da Rena, né? A Rena que escreveu a partir das nossas ideias, dos nossos diálogos, né? E chegou numa coisa muito bacana, né? O nome já diz, né? Mortes ardentes, paixões enterradas, né? Então fala muito desse amor que a gente tem pela arte, né? O quanto a arte nos salva, né? E também fala sobre amizade, né? Duas amigas, né? Que tentam fazer um espetáculo, né? E coisas acontecem. E a vida é assim, né? Enfim, e tá Você assim, sabe que momento quando. assim. Sabe que esse tema do Paixões Enterradas também, né? Eu fiquei ali pensando que, apesar de ter esse significado que você me falou, acho que você me falou até depois que a gente conversou um pouquinho, né? Para mim também fazia um sentido de como se fosse assim a mala, né? Que era um espetáculo sobre paixão, né? Que você trazia esse tema, né? Da procura do amor e tal. É como se essas paixões fossem enterradas para você agora, sabe? Que é uma outra história hoje em dia, né? Para a cena, para sua vida. Para mim, na sua trajetória, te olhando fazendo, eu criei esse significado, sabe? Conhecer você. Acho que nem tanto o espetáculo traz esse sentido, assim. Mas para mim, eu fiz essa conexão, assim, não sei se para você tem a ver, assim, ou não. Assim, nunca tinha pensado nisso, né? Mas é interessante porque isso que é a beleza, né, do trabalho também, porque cada pessoa, cada espectador, ela faz a leitura dela, né? A partir da impressão dela, e nós temos essa relação. Então, bonito, né? Esse olhar seu, essa sua leitura, né? E eu, sendo uma mulher vou fazer 62 anos, né, em agosto, a gente olha para trás mesmo, né? Olha para coisas que já nos aconteceram, né? E é bonito, né? Assim, ver com esse olhar teu, né? Bacana também a gente perceber, né? Isso. Sabe por que também? Eu lembro que quando a gente estava conversando, né, naquele coletivo de mulheres palhaças, eu lembro que você trazia um pouco isso, né, gente? Ai, tô cansada, sempre espetáculo só das palhaças e querendo um relacionamento e esse tema, tão, não sei o quê. Vamos procurar outras coisas, outros viés, né? Vamos procurar outras, né? Então a gente fazia pesquisa e conversava sobre outras coisas também, né? E aí, então, eu lembrei um pouco disso, né? Dessa temática um pouco desgastada. Lembra que Sim. quando a gente trabalhava essa temática, você trazia outros aspectos disso, né? Agora eu não lembro com detalhes, assim, mas eu lembro de você falando disso, dessa temática sendo desgastada, né? E aí, na hora que eu tava te vendo, nossa, paixões enterradas, né? Porque a Dê realmente, tipo, enterrando esse tema. Ai, gente, chega desse tema de palhaça falando de paixão e tudo de paixão. Eu falava sempre, ai, gente, chega de ficar aí de noiva, de não sei o quê, vamos falar de outras coisas, né? Que assunto repetido, né? A gente é muito mais, né? A gente tem outras facetas, né? Como a gente fala, né? Vamos escolher outros temas, né? E cada pessoa, né? Por exemplo, a Gard Ruther, né? Já que você tocou no assunto dela, né? Falou dela. A Gard, ela sempre parte de uma obra, né? De uma obra escrita, né? A Joana, né? Como é que chama? Joana Trapp, né? Que é a Joana Trapp, né? A Joana Trapp, né? Era da Joana Dark, né? Que ela faz uma lavadeira, né? Que é tão linda aqui. Aí, então, cada uma ela parte, né? O ponto, ela parte, ela vai buscar lá atrás. Não sei se foi exatamente isso, mas o que a gente vê, né? É quando era antigamente, que tinha um ponto, né? Que ficava ali, enfim. Né? E ela vai para um outro viés, faz as gags, constrói as gags, né? Constrói
constrói, ela tem uma pessoa, né, que faz os objetos para ela, né, tem uns objetos fantásticos, assim, que se movem, então ela busca dessa forma, e eu acho legal, né, porque ela sai daquela coisa conhecida mesmo, né, porque a gente fala, não é só aqui no Brasil, eu que já vi coisas fora, em festivais fora do Brasil, a gente vê também, às vezes, algumas coisas repetidas assim, sabe, de mulheres buscando um amor, essa coisa, né? Mas tem muita coisa diferente também, não só isso, mas também isso, né? Porque faz parte mesmo, né? Muitas mulheres muito românticas, mas você sabe que eu tenho um aluno, foi meu aluno, que é o Jorge Holanda, que mora em Natal. Ele é palhaço, se iniciou comigo, o palhaço dele chama Canudo. Ele fez agora no Lume, lá no fevereiro. E ele quer encontrar um amor. Ele quer encontrar um amor, sabe? Então ele faz a brincadeira com a plateia, né? Então, sendo homem, né? Eu não vi ainda, eu só vi um trechinho de um número que ele fez. Então ele começou com um número, hoje virou um espetáculo. Ele queria muito que eu tivesse ido, mas eu não pude, infelizmente. Foi no dia 3 de fevereiro que ele fez lá em Campinas, né? Barão. Então, né, tem homens também que... É isso que você estava falando também da Gard, outra coisa que eu lembrei, que ela trabalha muito com isso da palhaça também se revestir de uma profissão, né? Então, uma profissão, né? Então, ela trabalha, assim, vamos supor, na Joana d'Arc, né, como faxineira, como lavadeira, né? Aí tem aquela da costureira, né? Que ela faz a costureira. Eu não lembro as outras, assim. O ponto, que ela é o ponto do teatro, que fica lá falando da ópera. Ela falou... Ópera. Então, você lida aquilo. Ela falando isso em algum... Eu não sei se foi uma live, eu não lembro onde ela falou sobre isso, né? Que ela trabalha com essa história da profissão, né? Também. Que ela acha interessante isso. Porque ela faz bem essa mistura também com a dramaturgia, que nem você falou, né? Ela bebe em textos, né? Também. Bem essa ponte com o teatro, fortemente, né? Mas achei bem interessante, porque já era uma coisa que eu estava trazendo pelo trabalho com você, né? De ter minha palhaça. Mas ali foi bem uma transição, né? Bem a minha palhaça, que foi uma Cinderela às avessas, né? Ela virou gata borralheira, foi faxinar, que foi essa minha história em Londres, aí de eu ter trabalhado com a faxina, né? E aí depois com ela, foi ela que deu essa ideia de ir para uma boutique, né? Daí, e para mim foi totalmente inusitado isso, né? Foi uma ideia que partiu mesmo dela. E para mim foi uma criação bem assim, a princípio, parecia ser totalmente artística. Assim, eu não, apesar do tema ter sido da faxineira, com você, criado a partir desse trabalho com você, tudo que foi criado nesse primeiro momento lá dessa ateliê com ela, era muito ideias artísticas, né? E depois, quando a gente desenvolveu, né, essas ideias e fechou o número mesmo, ainda para mim eu falava assim, gente, mas ainda o que faz sentido na minha vida? Porque eu sempre gosto de perceber assim, por que eu tô fazendo isso? Para que eu tô fazendo isso, assim, por mim? O que eu tô expressando do meu ser, assim, o que tem a ver? Eu demorei para entender. Eu não sei se a gente já tinha finalizado quando eu fui entender. Aí eu conversando assim com a minha psicóloga, né, na época, assim, para entender o porquê que eu estava fazendo, o que eu precisava saber, entendeu? Assim, o que eu estou fazendo aqui? Assim. E eu fui percebendo, não sei se eu te contei isso, que tem foi uma coisa da idealização do amor. Então, de se relacionar assim, com o manequim, né, da loja, assim, como não existe, né, aquilo. Então, assim, eu tô me relacionando com alguém que vira animar, eu animo, né, o ser ali, né, como se fosse uma pessoa, mas não é, né, e quantas vezes a gente entra no relacionamento e a gente tá se relacionando com aquilo que a gente idealiza,
não aquilo que é de verdade, né? É um manequim, não é uma pessoa, né? E quantas pessoas que não são aquilo que a gente idealiza, né? Então, a gente não está se relacionando com a pessoa, a gente está se relacionando com a nossa idealização, estamos lá bebendo cândida, louconas, achando que a gente está se relacionando ali com uma pessoa que não é, né? E com todas as nossas projeções internas da nossa história, né? Da relação com a mãe e com o pai, com tudo isso que a gente tá lá no relacionamento, né? Às vezes é uma criança que tá ali pedindo, carente, pedindo atenção e tal. Dificilmente a gente tá nesse lugar, né? De adulto, momento presente mesmo, observando, né? Conseguindo. Se mistura, né? Mistura toda a nossa história ali no relacionamento. E aí eu tava nesse momento, eu tava me separando nessa época, né, me separando, né, do meu ex-marido que tem, né, de certa forma, rompendo com todas as idealizações do que deveria ser, né, do que seria o casamento. Mas não dá mesmo esse casamento, né. E interessante que isso, eu comecei a fazer um número, eu tava grávida com a Gard, em 2017. Eu só consegui finalizar ele em 2021, que eu levei ele pra cena e terminei ele. Né? E foi, tipo, pensando depois e agora, na verdade, tipo, esse insight, que foi esse processo de estou grávida, vou viver um grande amor, um grande, né, relacionamento. E tudo que acontece no relacionamento foi assim, nossa, não é pra ser. Né? E quando você rompe tudo isso... Foi, né? Foi o tempo que teve que durar. Foi que a gente tem, né, aquela coisa, né, de que não. Tem gente que quando eu falo, você foi casar? Fui casada. Não teve filho? Não, quer dizer, é da pessoa, né? Não, mas quanto tempo? 6 anos? Nossa, que pena que não deu certo. Eu falo, não, deu certo durante 6 anos. Né? Todo mundo fala, nossa, que pena que não deu certo. Deu certo, 6 anos. E você, né? Esse relacionamento, né, te deu uma filha maravilhosa, essas coisas, né? Não é ser que a gente está querendo ser poliana, mas assim, né, de ser poliana, de se enganar, mas assim, de ver o outro lado, porque as pessoas, né, sempre essa idealização de que o casamento tem que ser eterno, né, quer dizer, tem que ser, que a morte separem, aquelas coisas, tendo tantos filhos e não sei o quê. Tem mulher que não tem filho e é feliz assim. Tem mulher que não se casou e é feliz assim. Tem mulher que se separou e é feliz assim, né? Eu acho que o mais importante é a gente estar bem com a gente, né? Assim, eu tenho amigas ainda que falam, nossa, mas você não vai, não tá namorando. Eu falei, gente. Eu já namorei tanto, sabe? Agora, não penso nisso. Eu estou fazendo tantas outras coisas maravilhosas, né? A vida muda, as coisas mudam. A gente tem fases da vida, né? E tá tudo bem, já viveu isso. Eu não estou mais apegada nisso, né? Nesse romance. Eu tenho, né, outros sonhos, né? Ou, enfim... Né? E tá tudo bem, é um modo de encarar. A vida é tanta coisa, a vida tem outras possibilidades. Né? Mas o que eu quis dizer também é disso, assim, do que fazia sentido ali, né, desse relacionamento com o manequim, né? O que é o relacionamento, como isso que eu já falei mesmo, né? Que esse relacionamento com a idealização do que poderia ser, né? E não com a pessoa de verdade, né? E, enfim, pra mim fez esse sentido depois, sabe? Pode ser que crie outros sentidos depois, né, Dê? Mas, assim, a princípio eu tive essa conclusão, assim. Legal. Enfim, eu também queria também deixar aqui avisado, né, que eu tô retomando os workshops, né, eu tô voltando a levar, né, essas imersões, né, de poder estar experimentando a palhaçaria, né, com esse olhar também de como esses princípios eles podem transformar minha vida. Então é um trabalho arte terapêutico, né, assim, que é bem no viés mesmo da arte terapia, que é usando a arte de uma forma terapêutica mesmo, né, então
Não tem tanto tempo de conversas profundas e análises profundas, não é isso. Eu utilizo as técnicas mesmo da palhaçaria para a pessoa se vivenciar e poder se transformar, né, de alguma forma, assim, né, transformar o olhar dela na vida, enfim. Então, eu também queria deixar esse convite para quem estiver aqui assistindo a live, se quiser estar vivenciando, né, estou retomando agora, semana que vem, vou fazer em Campinas, dias 23 e 24, e pretendo também continuar a ir para outros lugares, então podem também chegar mais, e um dia, quem sabe, a gente faça alguma coisa junto nesse sentido, né, Dê? Seria legal, né? Então, e aí para se inscrever, tá na bio? O que que é? Termina de falar aí. Tá na bio, tá na bio. Lá na bio tem inscrição do workshop, dá para entrar lá, e aí podem me perguntar, enfim, né, se tiver alguma questão lá que tem uma dificuldade, alguma coisa, fala comigo. Tem ali o link da minha bio. E é isso. É isso. Tem mais alguma coisa também, Dê, que você queria trazer? Assim? Para mim foi um prazer aqui estar conversando com você, né? Falar sobre isso, que é uma coisa que a gente ama tanto. E agradecer, minha querida. Quero te ver logo, a Débora aí. Oi, Débora. Débora, né? Sua aluna, e já fez comigo também, mas ela é sua aluna. E felicidades, Débora, continue com essa palhaça linda. E, então é isso. A Débora, só falar rapidinho aqui, só rápido da Débora. A Débora é um exemplo para mim, assim, né, de alguém que não tinha nenhum conhecimento, nunca tinha feito nada de teatro, de expressão corporal, e ela começou a fazer palhaçaria, acho que foi lá para 2009, assim, né, a primeira vez não foi comigo, foi num curso do espaço que eu tinha, e que eu vi ela, falei, gente, você é muito boa nisso, segue, né, ela trabalhava com outras coisas, não tinha nada a ver, né, e ela é uma coisa inata nela, né? Já, assim, a palhaçaria, muita coisa. E ela tem aperfeiçoado na técnica, né? De lá para cá. Ela faz vários cursos comigo, com outras pessoas, fez com você, ela faz com um monte de gente. E eu percebo quanto isso está muito no nosso inconsciente mesmo. Tem pessoas que nunca fizeram nada, acho que você deve ter muita experiência disso também, né, Dê? A pessoa nunca fez nada, e aí, de repente, tá numa vivência ali, acontece coisas muito potentes, né, Dê? Às vezes mais potentes até do que com artistas, né, do que atores, né? Vai revelando, né, como ela escreveu aqui. Eu não acreditava, mas é acreditar que tá ali um palhaço, uma palhaça adormecida, né? Ela falando que a Renata me ajudou muito, e é isso mesmo aí, ó, né? A pessoa que é a formadora, ela tá ali para ver, né? Para olhar para aquilo que a pessoa tem e trazer ferramentas para a pessoa revelar, você enxergar, né? É lindo. E a persistência, né, de continuar, porque não é de um dia para o outro, né? Ela leva tempo. Então é isso. Queria agradecer também a sua presença, de ter aceito esse convite. Para mim é uma honra, viu? Assim, você tá aqui comigo de novo, mais uma vez, que a gente possa ter muitas oportunidades também. E muito obrigada por tudo, assim, que você já fez na minha vida e continua fazendo, e por estar aqui falando com a gente, podendo trazer um pouco mais dessa história aqui para as pessoas. E obrigada a todos que estiveram aqui acompanhando a gente. E nos vemos por aí, né? Obrigada, Rê. Para mim também foi uma honra, um prazer. Eu também te agradeço a tudo que você já fez por mim, tá? Esse anjo que eu encontro de vez em quando por aí, sempre sendo tão carinhosa comigo, tão cuidadosa. Tamo juntas. Obrigada, gente. Vou encerrar aqui então. Até. Até.